Mas eu estou recebendo aqui no estúdio do Revista a doutora Gisele Kravchinski, né? Ela é especialista em direito previdenciário. Olha, o assunto interessa muito a você. O segurado, eu já vou fazer a primeira pergunta, né? Já deve desejar uma boa tarde. O segurado deve ficar atento aos prazos de requerimento junto ao INSS, é isso, doutora? Exatamente. Boa tarde. O que acontece é que se ele atrasar o requerimento da data prazo, ele pode até receber o benefício, mas receber menos. Por exemplo, no caso das pensões. Os dependentes do segurado falecido têm até 30 dias após o óbito para ir requerer no INSS e receber os valores desde a data do óbito, né? Se ele esperar mais de 30 dias, não é que ele vai deixar de ter direito ao benefício, mas ele só vai receber a partir da data desse requerimento. Então, digamos que ele requereu 3 meses após o óbito. Ele vai receber só daquela data em diante. Se ele receber 20 dias após, ele vai receber, desde a data do óbito, ele recebe valores referentes a 20 dias, mais a partir dali, né? Hoje o brasileiro, né, que trabalha, que contribui com o INSS, ele tem muitas dúvidas. Tem gente que já trabalha há 20 anos, há 30 anos, mas não tem ideias dos dados de quantos anos ele contribuiu. Existe um número de contribuições para que ele possa requerer a aposentadoria, doutora? Existe carência diferenciada para cada tipo de benefício. A carência para alguns benefícios são 12 contribuições, por exemplo, o auxílio-doença, né? Então, se a pessoa adoece, ela tem que ter no mínimo 12 contribuições para poder dar entrada e ter direito ao benefício. Mas existem outros tipos de carência, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, o homem tem que ter 35 anos de contribuição, e a mulher 30 anos, né? E essas contribuições, no mínimo, uma parte delas tem que ser em dia, né? Então, existe uma diferença entre contribuições em atraso e contribuições efetuadas. Então, tudo isso tem que ser observado para cada benefício. O que o segurado tem que fazer? Ele tem que procurar sempre o INSS quando ele achar que tem direito e, havendo a negativa do INSS no direito que ele acredita que tem, procurar um especialista na área para que possa, então, ter respondido se ele vai ter ou não direito, inclusive ingressar com ações na justiça em caso de indeferimento de benefícios que eram devidos, mas que o INSS interpreta de forma diferente a lei da forma que o judiciário interpreta. Então, às vezes, os juízes concedem benefícios que foram negados administrativamente pelo INSS. E existe a contribuição à previdenciária, o trabalhador é aquele que paga sempre a sua contribuição no final do mês, né? Que é descontado em folha. E existe também a aposentadoria pela idade. O homem hoje é 65, né, doutora? Isso, e a mulher urbano é 65. O urbano, 65. E 60 mulher. E para rural diminui 5 anos. Então, 60 anos para homem e 55 para mulher, no caso de rurais. E se conta em quantos anos de contribuição? Por idade, tem só um tempo mínimo, né? Hoje em dia são aproximadamente 15 anos de contribuição, né? No mínimo, para o segurado poder se aposentar por idade. Então, eu completei 65 anos, eu sou um homem e completei 65 anos. Eu tenho que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Esse prazo vão ser prazos diferentes de acordo com a data em que a pessoa implementou a idade. Existe uma tabela progressiva que começou em 60 meses e que vai aumentando até 180 meses, né? Mas a partir de 2011, quem implementar a idade a partir de 2011 tem que ter, no mínimo, 15 anos de contribuições para poder requerer uma aposentadoria por idade. Uma aposentadoria por tempo de contribuição é 35 anos, homem e 30 anos mulher, e não existe idade mínima para você requerer. Então, se você começou a trabalhar cedo, você vai implementar esse tempo mais cedo e você tem direito a esse benefício. Não existe idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição se você implementa os 35 anos ou 30 anos. 35 homem, 30 mulher. Mas o que vai acontecer é que o benefício concedido, se você for muito novo, ele vai ter o valor pago diminuído pelo fator previdenciário, né? Mas ele vai ser concedido, você tem direito a receber, só que vai receber um pouquinho menos, porque a INSS acha que vai ter que pagar por mais tempo esse benefício, né? Olha, tem aqui uma dúvida até de uma telespectadora de São José, a dona Alcenita, ela pergunta o seguinte: ela nunca contribuiu com o INSS, né? E já chegou a uma certa idade, 60 anos de idade.
ela pode contribuir, quanto que ela tem que contribuir para tentar requerer a aposentadoria? No mínimo, ela teria que ter 15 anos. Então, 15? De contribuição? De contribuição. Então, para ininterruptas, no caso? Pode ser até interrompida. Ela tem que somar 15 anos de contribuição para poder ter uma aposentadoria por idade. Então, no caso dela, não é muito vantajoso. Ela vai ter que ficar. Se ela não tem nenhuma contribuição, ela vai ter que começar a contribuir e passar 15 anos contribuindo para poder vir a receber um benefício de aposentadoria por idade. Não tem aquela idade limite dos 60, não conta então. Tem que ter Se ela já implementou 60 anos, né? A aposentadoria por idade são 2 requisitos básicos. Ter a carência mínima, que são os 15 anos de contribuição, e a idade implementada. Então, 60 anos ela já tem. O que ela não cumpre de requisito para receber esse benefício são os 15 anos de contribuição, os 180 meses de contribuição. Se ela não tem isso, ela vai ter que contribuir para poder receber. Existe, no entanto, dentro do sistema de seguridade social, não só a previdência, mas a assistência social, né, que são benefícios devidos sem necessidade de contribuição por parte do segurado. Então, a assistência social ela é diferente de uma aposentadoria, ela é um benefício assistencial, não requer contribuição, mas tem outros requisitos. Entre eles, existe o que é concedido para os idosos, né? Ela pode, então, tentar entrar nessa, mas ela tem que ter uma renda familiar considerada baixa. Uma renda familiar por cabeça na família, que não pode ser maior de 1/4 do salário mínimo. Né? Justamente eu ia perguntar para a doutora Gisele, o benefício hoje, muita gente reclama, mas eu ganho só um salário mínimo. Quanto mais contribuir, dependendo da empresa que ela trabalha, mais ela vai se aposentar com valores mais altos, né? Hoje o mínimo seria um salário mínimo. Ninguém pode receber menos que um salário mínimo, né, em benefícios previdenciários, a não ser, por exemplo, um benefício dividido, uma pensão por morte, que seja no valor de salário mínimo dividido entre 2 pessoas, né? Então, cada uma vai receber metade desse valor. Mas é importante que o segurado saiba que quanto mais contribuir, maior vai ser o benefício, e quanto mais tempo contribuir, ficar contribuindo, quanto mais velho for, também nos benefícios que levam em consideração a idade, que é por tempo de contribuição e por idade, maior vai ser o valor do benefício, né? Então, o INSS paga mais para quem ele acha que vai ter que pagar por menos tempo, que o fator previdenciário, na verdade, é isso, é um cálculo que leva em consideração a expectativa de sobrevida da pessoa, quanto tempo a mais a pessoa, teoricamente, irá viver. Então, o INSS paga menos, ele reduz o benefício para quem se aposenta cedo e paga mais, inclusive mais, às vezes, do que a média das contribuições para quem se aposenta com idade avançada. Quem, por exemplo, tem dúvidas, né, o segurado, tem muitas dúvidas em relação a quantos anos eu já contribuí, pode entrar diretamente em contato com o INSS, né? Tem que cadastrar uma senha, exatamente. Buscar uma senha? Essa base de dados se chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O INSS tem, o Ministério do Trabalho também inclui informações, e esse banco de dados o INSS está tentando disponibilizar via internet e também nos terminais de consulta do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Para ter acesso a essas informações, o segurado precisa se cadastrar no centro, ligar, fazer o cadastro pelo 135, ele vai ter uma senha. Número, né? 135 é o nome do INSS. Está aparecendo inclusive no vídeo aqui, doutora, né? Isso, o número do INSS. Ele vai agendar um horário para ir até uma agência do INSS para fazer o cadastro dessa senha. Então, ele liga para o 135, vai ter um horário agendado para ele comparecer numa agência do INSS mais perto da casa dele e poder retirar essa senha. Com essa senha, ele vai ter acesso pelo site ou por esses terminais de autoatendimento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, a expectativa é que os dois disponibilizem. Ele vai poder tirar um extrato dessas contribuições. Assim como a gente tira o extrato mensal bancário, o INSS está informatizando para tentar disponibilizar esse extrato do Cadastro Nacional de Informações. Então, lá vão ter os valores de contribuições, então o que o INSS tem cadastrado como contribuído em nome daquele segurado, e também os cadastros de vínculos empregatícios. Então tem os valores contribuídos e quem foram os empregadores daquela pessoa, em caso que ela realmente tenha empregador, né? Que ela pode ser um contribuinte individual e pagar sozinha no carnê todo mês. Os empregados têm o desconto em folha.
E quem não é empregado e quiser ser vinculado ao INSS tem que fazer a contribuição por guia no banco todo mês, normalmente até o dia 15. Doutora. Que bom a doutora Gisele nos tirando dúvidas aqui, né, a respeito do sistema previdenciário aqui no Revista. Obrigado, hein? Olha mesmo, tirou não só a minha dúvida, como a dúvida de vários telespectadores.